Pode ser? Na última aula eu dou dicas. Certo? Para manter vocês bem atentos até o último segundo. Ô galerinha, sim, se segurem nas cadeiras porque vai começar a correria. Uhul! Vai! O negócio é o seguinte, cara. Tudo começa com o átomo. Se o cara não entende o átomo, ele vai ficar boiando aqui na eletrostática. Olha o nome, eletrostática. Pode falar. Não? Não. Eletrostática. As cargas elétricas estão paradas. Mas vamos entender o átomo. Núcleo, quem é que mora no núcleo? Prótons e nêutrons. Com a aula de química anterior, né, ficou fácil. E aqui gigantesco, 100 mil vezes maior. A eletrosfera. Vai dizer que esse desenho aí não é o mais famoso desenho de átomo. Desenho idiota. Não tem nada a ver com átomo. Desenho idiota. Primeiro o seguinte, ó. O núcleo ali ele está gigante e o núcleo é minúsculo. Ele seria a menor poeira aqui, ali, ó. Aquela poeira ali é o núcleo, beleza? Vocês aí não vão enxergar, não vão. A moça ali enxergou porque ela tá bem na foto ali. Então, ó, núcleo e a eletrosfera. A eletrosfera é a sala de aula, é gigante. Elastro. Salvou, padre. Eletros. Valeu. Muito obrigado. Na verdade, acontece isso para escrever e falar ao mesmo tempo, né? Sabe? Vai acontecer coisas piores ainda. Ô, galerinha, lá está o nosso núcleo imperceptível do tamanho de uma poeira. A eletrosfera não caberia na sala de tão grande que ela é. E nessa eletrosfera tem elétrons. Se os elétrons estão girando em velocidade altíssima em torno do núcleo, quer dizer que desenhar um átomo parado é uma sacanagem. Porque o átomo é um bicho vibrante, lembra? O que é esse win? É, na verdade, o elétron, ao oscilar em volta do núcleo atômico, faz a eletrosfera vibrar, aumentando e diminuindo um pouquinho. Esta vibração, inclusive, é a o quanto o átomo vibra é medido pela temperatura. Átomo quente, átomo frio, está chegando próximo do 0 Kelvin. Sempre sobra um restinho. Nunca dá para chegar do 0 Kelvin. Beleza? Por isso que a melhor maneira de enxergar um átomo seria enxergar uma coisa quase invisível, que é o núcleo, é onde está concentrada praticamente toda a massa do átomo, né? E em volta uma coisa invisível, vibrante, eu chamo de escudo Jedi vibrante invisível. Aí se o cara tenta chegar no núcleo, aí bate no escudo. E é um puta do escudo, um escudo muito difícil de quebrar. Nós demoramos muitos anos para descobrir como é que quebra esse escudo Jedi do átomo e libera a energia do núcleo, energia nuclear, óbvio. É isso aí. Cara, se tu entende essa ideia do átomo, vai ficar tudo muito fácil para a gente entender as consequências da eletrostática. Primeiro, a carga do próton é igual à carga do em módulo. Concorda comigo? Essa informação é indispensável. Na química a gente usava, aqui nós vamos usar. E os nêutrons são neutros. Eu sempre faço a pegadinha boba, né? O próton a galera fala positivo. O nêutron, muita gente fala negativo. Cuidado, o nêutron é neutro. E o elétron é que é negativo. Os opostos? É por isso que o elétron, mesmo estando girando aqui, ele não escapa. Porque nós sabemos que os objetos têm na linha reta, né? Esse negócio que eu vou arremessar aqui, ó, ele queria dar em linha reta. Ele não foi em linha reta porque a Terra atraiu, e aí ele se curvou na direção da atração da Terra. Mas se não tivesse terra, o bicho ia em MRU pro resto da vida. Lembra? Certo? Primeira lei de Newton, né? Se esse cara fez essa curva é porque negativo foi atraído pelo positivo. E aí então ele fica preso numa órbita, quase como um planeta orbitando uma estrela. Só que numa escala muito menor. Agora olha só, o que é um átomo neutro? Átomo neutro, quando é que ele fica neutro? Claro, o número de prótons igual ao número de elétrons. O que é um átomo positivamente carregado? Número de prótons maior que o número de elétrons. E átomo negativamente carregado, número de prótons menor que o número de... O cara pode até ficar um pouco irritado com isso. Professor, isso é idiota, isso é óbvio, todo mundo sabe. Mas no vestibular o cara bota lá 0,1. Átomo neutro é aquele que não tem carga. E todo mundo assinala. Porque parece que faz sentido, se é neutro não tem carga, pô. Mas está entupido de carga. A natureza é feita de carga elétrica. Tudo tem carga. Até uma estrela de nêutron, que é feita só de nêutron, tem carga. Porque dentro do nêutron tem quark, entendeu?
e os quarks têm cargas. Então tu vê que loucura, a natureza é feita de carga. Tu é uma carga elétrica ambulante. Que pensa, que loucura, uma carga elétrica pensante, né? Cheia de carga elétrica, picando de um lado para o outro e ainda pensa, né? E interage, ainda filosofa. É a origem da vida. Por que estamos aqui? Muito louco isso. Ô galerinha, nêutron positivamente carregado, negativamente carregado. Simples pra caramba. Mas eu quero mais, eu quero aprender a calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo. Como é que será que eu calculo a quantidade de carga? É que nem comprar bala na padaria, lembra? Tu pega o número de balas que tu comprou na padaria e multiplica pelo preço de cada bala, lembra? 1000 balas, 10 centavos cada uma, multiplica, sabe o preço que vai pagar. Aqui é muito parecido, tu pega o número de cargas elétricas que o cara tem em excesso, porque quando iguala dá zero, a carga total, prótons e elétrons, aí tem 1000 prótons a mais, tu bota os 1000 ali, os 1000 prótons, e pega o preço de cada próton, só que não é preço, é carga, né? Que é chamado de carga só isso. Então é assim que calcula a quantidade de carga. Pega o número de partículas em excesso, multiplica pela carga elementar. Por que essa comparação idiota com a bala, professor? Porque tu nunca viu elétron, tu nunca viu carga, teu cérebro às vezes fica perdido com essas informações, e é o mesmo raciocínio matemático de comprar a bala na padaria que todos já fizemos muitas vezes. Então fica fácil de perceber que é a mesma coisa. Alguém lembra o valor da carga elementar? 1,6 vezes 10 dá menos. Parece piada, né? 1,6 vezes 10 dá menos 19 coulomb. Observem que é uma carga com um número bem pequenininho. Mas não se esqueçam, não se iludam, não achem que 1 coulomb é pouca carga, porque 1 coulomb é uma carga assassina. 1 coulomb é muita carga. Então coulomb é uma unidade grande de medida de carga. Por isso que nós vamos trabalhar aqui com milicoulomb, microcoulomb, não que uma questão possa ir a 1 milhão de coulomb. Mas, via de regra, né, na prática a gente trabalha com pequenas quantidades em coulomb. Galerinha, até aqui está bem light, né? Claro que eu já poderia fazer uns exemplos com essa fórmula, mas eu quero acreditar que todos vocês conseguem. Está multiplicando? A mentirinha confortável, né? Divide ambos os lados pelo mesmo número. E tem noção de potenciação. Multiplicação de potência mesma base, soma os expoentes, mantém a base. Divisão de potência mesma base, subtrai os expoentes mantendo a base. Potência de potência, multiplica os expoentes. E a raiz enésima de A elevado a M. Beleza? Isso pode até isso pode acabar aparecendo em alguma questãozinha, né? Não exatamente nessa área, mas pode aparecer. Então revisamos algumas coisas de exponenciação, potenciação. Galerinha, se eu estou sabendo como é que é o átomo, se eu sei como é que calcula a quantidade de carga que um átomo ou um corpo adquire, então a gente tem que saber como é que faz o cara ficar carregado e adquirir carga. São os famosos processos de eletrização. São só 3 tipos. Me ajudem. Pode ser contado, eu prefiro começar por atrito. Processos de eletrização. Falta qual? Indução. Escutei, indução. Então, processo de eletrização. Primeiro deles, por atrito. Que história é essa de eletrizar por atrito? Tu pega 2 materiais neutros e corpos feitos de materiais diferentes. Porque pensa bem, se tu tem materiais iguais, feitos das mesmas moléculas, na química a gente aprende que cada átomo tem a sua eletronegatividade, popularmente seu tesão por elétron. Então se tu pega caras que têm a mesma vontade de ter elétron e esfrega um no outro, um até pode roubar um elétron do outro. Mas como o cara tem tesão pelo elétron igual, ele rouba de novo para ele, aí rouba um aqui, rouba outro acolá, e fica meio num cabo de guerra sem ninguém ganhar. Então pegar 2 materiais de mesmo tipo e esfregar, não vai acontecer nada. Porém, se eu pego um material que tenha moléculas que tenham a tendência de agarrar mais elétrons do que as moléculas do outro corpo. Um não tem apego aos seus elétrons, elétron positivo, o outro adora elétron. Pô, se tu pegar esses materiais e esfregar, tu vai estar esfregando o átomo que tem tesão por elétron com o átomo que não está nem aí para os elétrons. Ou o cara que tem tesão por elétron rouba o elétron do outro. E aí, então, depois de uma certa esfregaçãozinha, atrito, os corpos ficam eletrizados. Se o cara estava neutro e ganhou elétron, negativamente carregado ficou. Esse cara, então, por perder elétrons, ficou carregado positivamente. Ou seja, na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas com sinais O sempre. Cargas de mesmo módulo. Por que é mesmo módulo, gente?
descargas de mesmo módulo e sinais opostos. Se um cara perdeu 10.000 elétrons, o outro ganhou 10.000 elétrons. Na hora de fazer o cálculo da quantidade de carga, o N vai ser 10.000 para os dois, só que um vai ser mais 1,6, fez 10 por 19, e o outro vai ser menos. Só isso. Mesmo módulo e sinais opostos. Professor, imagina o seguinte. Peguei dois caras neutros, esfreguei, deu 1 coulomb para cada um. Carga assassina, só para ficar fácil de pensar. 1 coulomb para cada um. Aí eu, cara, mas eu achei pouco. Fui lá, esfreguei, mas e continuou dando 1 coulomb. Faz sentido, né? Chega uma hora que um está tão carregado e o outro está tão descarregado, que mesmo que esfregando tendência a carregar mais, uma hora o cara está com tanta carga em excesso que as cargas dele acabam expulsando aquela carga nova que tentou vir para o corpo ser mais carregado. O que eu quero te dizer é o seguinte: se tu sabe que dois corpos podem ser esfregados o quanto quiser, a carga que eles podem adquirir máxima vai dar 1 coulomb. Aí a questão te ambienta para isso. E ela fala, esses dois corpos, depois de postos fora de contato, perdem carga lentamente. E agora estão com 0,5 coulomb cada um. O que vai acontecer se depois que eles descarregaram para 0,5 coulomb, eu vou lá, pego esses corpos, esfrego mais um pouco e afasto? Por que eu estou te falando uma coisa tão óbvia? Porque eu te ensinei que só pode eletrizar corpos neutros. Mas se na questão o cara quiser fazer a primeira questão da história, que os corpos já estão carregados antes de esfregar, pode? Pode. É só ele te dar os argumentos necessários para tu processar essa informação. Então se ele te conta a historinha, corpos são esfregados e nunca passa de 1 coulomb. Hasdrubal pega esses corpos com meio coulomb cada um e bota em contato e esfrega. Após a esfregação, os corpos adquirem 1 coulomb. Ou seja, a teoria mostra que os corpos eletrizados têm que ser neutros. Mas eu, que sou um ser humano criativo, posso criar uma questão de vestibular que eu mando o aluno esfregar caras que não são neutros. E aí a tendência natural do aluno é pensar, putz, o cara me ensinou o corpo neutro, atrito, não o corpo carregado, não sei fazer. Tá entendendo? Porque tu nunca viu aquilo, aí a tendência do teu cérebro é achar que tu não sabe, que tu não está preparado. Cuidado, às vezes as informações para raciocinar na questão estão na própria questão. Então não está proibido, não está escrito na Bíblia, não esfreguem corpos carregados. É só porque o normal é tu pegar os caras neutros e esfregar. Não vai se apavorar se ele esfregar corpos carregados. Não vai mudar o raciocínio. Eletrização por contato. Observem que agora eu vou encostar, mas eu não vou esfregar, porque se eu esfregar é a de cima. Na eletrização por contato, um dos corpos já tem que estar carregado. Porque pensa bem, corpo neutro com corpo neutro, eu encosto, não acontece nada. Então vamos lá. Eu tenho dois corpos idênticos de aço, condutores, portanto, duas esferas idênticas, só que uma tem, vamos fazer assim, ó, 4 milicoulomb. O que é mili mesmo? E essa está com 0. Quando eu encosto essas duas esferas idênticas e afasto depois de algum tempo, o que se espera após o contato? Claro, a natureza não é preconceituosa que nem nós seres humanos. A natureza é igualitária. Se os dois corpos são iguais, a divisão vai ser igual, a divisão da carga. Beleza? Se os corpos forem diferentes, aí para fazer o cálculo já é bem mais chato, a gente teria que usar, né, uma matemáticazinha que a gente estava usando mais para o final do ano, mas nós vamos revisar. Mas por enquanto eu preciso. Uma esfera é grande e a outra é pequena. Uma delas está carregada. Boto elas em contato e afasto. Ambas são condutoras. Qual vai ficar com mais carga? A grande tem mais espaço. Tudo bem? Então isso é importante saber. Ou seja, eletrização por contato. Aqui. E se fosse assim? Nada demais, né? Resumindo, eletrização por contato. Se os corpos forem idênticos, após o contato eles têm carga iguais, mesmo módulo e mesmo sinal. Cuidado, hein? Antes era mesmo módulo e sinais opostos. Se os corpos forem diferentes, quem é que fica com mais carga? O maior, lógico. Depois nós vamos aprender a calcular quando eles não forem idênticos. Se forem 3, cara, ai. E se forem 3? Divide por 3, né? Que nesse caso seria 1,333 para cada um. 1,333 menos 1,333 milicoulomb. Peguei os 4 e dividi por 3. Aí se fosse assim, ó. Aí daria menos 6 dividido por 3.
Isso, tenho menos 6 milicoulomb para dividir para 3 caras iguais. Depois que eu afasto cada uma delas vai ter menos 2 e menos 2. Ou seja, qual é o processo de raciocínio? Soma as cargas todas e divide pelo número de corpos idênticos que tu botou em contato. Simples assim, certo? E se tiverem 2 elétrons em excesso nesse, e o resto está neutro? Exatamente, então a gente encosta os 3 e afasta. Se nós fizermos de maneira aleatória, a cada vez que nós afastarmos, 2 vão estar carregados com um elétron cada um, e um deles vai estar sem o elétron. Afinal, um elétron não vai poder se dividir em 2, né? Então vai ter uma certa probabilidade de um estar carregado ou não. Claro que é uma situação bem bizarra, né? 2 elétrons só em excesso, em corpos grandes assim, é uma situação muito difícil, mas em laboratório se fez esse tipo de experimento e percebemos então que a natureza tem componentes aleatórios, certo? É isso aí. Olha, a mais elaborada é a elitização por indução, é a mais gostosinha de a gente discutir. Antes de irmos para ela, deixa eu fazer a colocação aqui, ó. Para corpos idênticos, ficam carregados com o mesmo módulo e mesmo sinal. Com cargas de mesmo módulo, lembrando que módulo é o número, né, gente? E sinal, mesmo módulo e sinal. E se os corpos não forem idênticos? Eu sei que o sinal da carga vai ser sempre o mesmo, mas aí o corpo maior, por enquanto, fica com mais carga. Futuramente nós vemos como é que se calcula quanto de carga fica em cada corpo. E aqui merece atenção, hein? Processo de elitização por indução. Tem sido cobrado bastante esse processo, e não só a decoreba final, como é que os corpos ficam. Eles às vezes cobram o processo em si, como é que se deve agir para eletrizar um corpo por indução. Vamos a isso. Eu ainda quero falar da lei de Coulomb antes de acabar essa aula, cara. Negócio seguinte. Dos 3 processos de eletrização que eu estou te ensinando, só o por atrito é que saía do zero. Neutro e neutro, aí esfrega e obtém carga do zero. Esse outro tinha que ter um cara já carregado para encostar no cara neutro e contaminar ele com a mesma carga, se for idêntico. E esse outro processo por indução também já vai ter que ter um corpo carregado previamente. Vamos supor que esse corpo carregado previamente esteja carregado positivamente, excesso de próton. Foram retirados os elétrons então. Esse corpo previamente carregado tem um nome especial aqui, indutor, já que é ele que vai promover a indução. Vamos pegar o nosso corpo que está neutro, que queremos carregar. Eu vou pegar esse corpo neutro, mesmo número de prótons e elétrons, vou aproximar do corpo indutor, não encosta, senão é isso aqui. Não esfrega, porque senão é isso aqui. Quando tu pegou o corpo neutro e aproximou do corpo indutor, os opostos, os iguais, os elétrons que têm mobilidade para se movimentar, vão acabar se aproximando do corpo indutor positivo, já que os opostos se atraem. Já que esses elétrons migraram de outros átomos, deixaram esses átomos com falta de elétrons. Observem que o corpo que estava neutro ficou induzido. Ele tem um lado positivo e um lado negativo, porém ele não está carregado. Ele continua neutro. Ó, fiz didaticamente 4 partículas e 4 partículas, que somando continua dando zero. Primeiro passo, aproximar o corpo neutro do indutor, para que este fique induzido. Agora ele já tem o nome de induzido. Segundo passo, conecte o corpo induzido, mantido próximo do corpo indutor, com a Terra. Precisa ser o planeta Terra mesmo, professor? Não, na verdade conecta com qualquer corpo grande próximo, certo? Ou seja, um corpo grande que não está tão próximo do indutor, ele vai permitir que seus elétrons sejam ou sugados pelo corpo induzido ou expelidos pelo corpo induzido. Como a Terra é um corpo gigantesco, então ela não vai reclamar se a gente tirar 1 trilhão ou 1 quatrilhão de elétrons dela, ela não reclama. Então é por isso que a gente, via de regra, conecta o corpo induzido com a Terra. Esse é o símbolo internacional de fazer uma conexão com a Terra. Pode parecer loucura, mas quando a gente fala conectar com a Terra, é pegar um fio, enterrar na Terra e conectar com a Terra, tá? Fio terra é isso, tá? É tu pegar uma haste de cobre de 3, 4, 6 metros, pega uma marreta e
enterra essa haste de cobre e conecta um fio de cobre com esta haste enterrada, né, no objeto que tu quer aterrar. Então o nome é esse mesmo, fazer o fio terra, aterrar é conectar o corpo com a terra. Beleza? Quando eu fiz isso, já com os opostos, os elétrons não tinham mais de onde vir elétrons. O campo elétrico que se formou aqui bloqueou a ida dos elétrons para próximo do indutor. Mas quando eu descobri uma fonte infinita de elétrons ali, esses elétrons sobem pelo fio terra devido à presença do indutor. Depois de pouco tempo, pode ser milissegundo, corta o fio terra. Cortou o fio terra, já que subiram elétrons pelo fio e o corpo estava neutro, ele ficou negativamente carregado. Então, ó, estava neutro, ficou induzido. Depois de cortar a conexão com o fio terra, ainda próximo do indutor, ele fica carregado. Aí depois que carregou, pode levar quando tu quiser, que ele vai continuar carregado. Certo? Observem que ao usar o indutor positivo, eu atraí cargas negativas e o corpo ficou negativamente carregado. Se eu tivesse usado o indutor negativo, eu teria repelido elétrons, beleza? Eu teria repelido elétrons e o corpo neutro, ao perder elétrons, teria ficado... Ou seja, no processo de eletrização, sinais opostos, diferentes. Usa indutor mais, carrega com menos. Usa indutor menos, carrega com mais. Então é isso aí. Sinais opostos eu vou escrever aqui. Mas o aluno, para poder garantir a pontuação a respeito dessa informação, tem que saber que tem que aproximar o nêutron do indutor, conectar com a Terra, desconectar com a Terra depois de algum tempinho, mantendo o indutor próximo e depois carregou. Porque eu já vi no vestibular o cara falar, para a eletrização por atrito, para a eletrização por indução ocorrer, aproximamos o corpo neutro do indutor, conectamos com a Terra, afastamos o indutor e desconectamos com a Terra. Se tu estava com o indutor próximo quando conectou com a Terra, os elétrons vieram. Quando tu levou o indutor embora, os elétrons voltaram para a casa deles. Ao cortar o fio terra não vai ter carga nenhuma no corpo. Ou seja, a conexão com a Terra e a desconexão com a Terra tem que ocorrer enquanto o corpo induzido está próximo do indutor. Faz sentido, né? Faz sentido. Legal, galerinha. Então, 3 processos de eletrização. E agora é o filé. O amigo tem razão. Chegou a parte filé. A parte mais importante. Sempre que eu vou falar dessa lei, da lei de Coulomb, eu não posso deixar de comentar o gênio, o grande, o pai de muitos raciocínios. Quando eu li os trechos dos originais do Newton, é revoltante, cara, é revoltante. Como é que pode ter um raciocínio tão apurado? E outra, é um raciocínio simples. Mas como pode brotar na cabeça do filho da mãe o raciocínio? Tem passagens do livro do Newton, que ele está filosofando lá, está discutindo com outro cara, né, sobre a origem do universo, sobre a Terra, e ele vai lá numa certa parte lá, né, em 1600 e pouco, imagina, né? Ele vai lá e escreve o seguinte, não, a Terra, imagino eu, que o planeta Terra deve ter uma densidade entre 5 e 6 vezes a densidade da água. Porque eu já fiz experimento com areia e vi que a areia tem uma densidade 6 vezes maior que a da água, aproximadamente. E se a areia fosse menos densa que a água, certo? Se a areia fosse menos densa que a água, na verdade a gente começaria a perceber a areia do fundo dos oceanos, né, emergindo deles, não é? E aí ele vai fazendo um raciocínio, tal, e conclui, né, com esse raciocínio, dizendo, não, então a Terra tem que ter entre 5 e 6 vezes a densidade da água, o planeta Terra. Já que a Terra tem um pouco de água, né? Certo que a densidade é um pouco mais baixa que a da Terra, e já que ele mediu a densidade da Terra e dava uns 6 e pouco, como tem que ter água junto, tu juntando água com terra, tem que ser um pouco abaixo de 6. Né? Ele raciocinou mais ou menos assim, claro que o raciocínio dele foi muito mais bonito do que esse, mas foi mais ou menos assim. 200 anos depois a galera vai medir a massa da Terra, a densidade da Terra dá 5,5 kg por litro. Exatamente entre 5 e 6 vezes a densidade da Terra, né? Aí é que tu vê que o cara realmente está muito à frente do resto dos humanos que convivem com ele, né? Um cara que com um simples raciocínio descobre a densidade da Terra que outros gênios demoraram séculos depois para poder medir e confirmar, certo? No experimento de Cavendish, o homem ficou sabendo a densidade da Terra. Muito louco isso.
Eu te comento isso, cara, porque se eu chegasse falando, ó meu querido, o Coulomb é foda e a lei de Coulomb é essa, eu estaria cometendo uma grande injustiça. Porque eu acredito piamente que o trabalho de Coulomb foi infinitamente facilitado pelas ideias de Newton. Newton queria entender, cara, por que a natureza é assim, por que a Lua está ali e tem esse período de rotação em torno da Terra, por que o Sol tem parece ter o movimento que tem. É óbvio que ele já tinha lido Galileu, já tinha lido Kepler, aliás foi muito contaminado pela leitura de Kepler, né? Ele leu muito sobre Kepler, e ele matou a charada. Ele descobriu que duas massas de terra, M1 e M2, sempre se atraem, por isso que é a lei de atração das massas. A força de atração que uma exerce na outra, ele já sabia que tinha que ser igual, devido à terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Só que ele então começou a raciocinar e pegando os cálculos que Kepler fez dos movimentos dos planetas, ele percebeu então que essa força de atração que um corpo exerce sobre o outro tinha que ser diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E ele sabia que tinha um número que ele chamou de constante gravitacional universal, que ele não sabia calcular, ele não tinha elementos para calcular, mas ele sabia que tinha esse número aí. Ele sabia também que era um número pequeno para poder fechar essa equação. E o que eu acho mais incrível nessa hora é o aluno lembrar que cada maldita massa que está à sua volta está te atraindo, assim como tu atrai toda a maldita massa que está em volta de ti. As pessoas que estão próximas de ti exercem uma força muito maior que as pessoas que estão distantes. Afinal, dobrando a distância, cai 4 vezes a força. Ou você vai perguntar isso, tá? Aumentando 9 vezes a distância, diminui 81 vezes a força. Beleza? Certo? Por que tu nunca teve a sensação de um prédio te atraindo ou de uma pessoa te atraindo pela gravidade? Porque na verdade a atração da Terra, que é esse corpo gigantesco embaixo da gente, ela é infinitamente maior que essas outras atrações que existem. E aí a gente acaba passando despercebido por essas atrações. Mas, se tu botar dois objetos de uma certa massa próximos do outro no espaço sideral, é só esperar um pouco e esses objetos vão se atraindo e encostam. Aliás, é assim que todo planeta e toda estrela se forma, porque massa, no início, após o Big Bang, era só nuvem de hidrogênio. Mas hidrogênio atrai hidrogênio, foi acumulando hidrogênio. Uma hora era uma bola de hidrogênio tão bizarra que o hidrogênio do centro estava espremido tão bizarramente que 2 átomos de hidrogênio diferentes, chamado deutério, formavam um átomo de hélio e liberavam uma energia absurda na forma de radiação. Eram as primeiras estrelas. As primeiras estrelas eram feitas só de hidrogênio sendo transformado em hélio. Para que surgisse o berílio, para que surgisse o lítio e outros materiais, estrelas maiores tiveram que se formar para que no núcleo delas o átomo pudesse ser espremido e na fusão nuclear formar os átomos da tabela periódica. Estudos muito seguros mostram que os átomos que hoje estão no teu corpo passaram por pelo menos 4 estrelas antes de compor o teu corpo aqui na Terra, certo? E aí é que a gente começa a ver como uma ciência mágica, né? Como a ciência chegou num limite de saber que os átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio que compõem o corpo, alguns deles, os de carbono e oxigênio, obrigatoriamente fizeram parte de outras estrelas há bilhões de anos atrás, pelo menos outras 4 vezes. Que loucura! Louco isso, meu querido! O Einstein, então, ele só deu uma ajudinha ao perceber que massa com essa fórmula. Isso teve consequências incríveis em vários estudos. Aí tu imagina, isso aí é final de 1600 aí, digamos, certo? Tu imagina um cara em já 1700, perto um pouco de 1700. Tu imagina o Coulomb em 1789, alguns anos depois da publicação dos livros de Newton. Einstein em 1900, pelo amor de Deus. O Newton então publica os seus livros, o mundo inteiro fica encantado com esse inglês genial que contaminou o mundo com ideias incríveis, e aí o Coulomb lê tudo isso, óbvio, interessado em ciência que era. Só que a área de interesse do Coulomb era outra, era eletrostática. Ele trabalhava com o processo de eletrização por atrito, por indução, por contato, ele trabalhava com cálculo de quantidade de carga, só que ele queria entender por que os opostos
E como que os opostos se atraem? Por que os iguais se repelem? Aliás, né, posso chamar isso de lei de Dufay. A galera chama de lei de Dufay. Mais com mais repele, menos com menos repele e mais com menos atrai. Observe que as forças que eu desenhei formam para ação e reação, tem mesmo módulo e estão sempre alinhadas. A linha de ação dessa força é a linha imaginária que passa pelo centro das cargas. Quando vai para o laboratório, pega uma carga, amarra no dinamômetro, lembra? Pega outra carga, amarra no dinamômetro, ele percebe que a terceira lei de Newton também vale nesse caso, e vale sempre. Isso aqui é 1 Newton, aqui é 1 Newton, isso aqui é 5 Newtons, aqui é 5 Newtons. Lembra, né? Dinamômetro é medidor de força. Quando ele dobra uma carga, a força dobra. Ele achou óbvio, óbvio. Triplicou uma carga, triplicava a força que ele media no dinamômetro, óbvio. Dobra uma carga, triplica outra. 6 vezes ele arrepiou. 6 vezes. Quando ele dobrou a distância entre as cargas e o dinamômetro acusou 4 vezes menos força, ele dava pulo. Ele 4 vezes mais distância. Aí ele o Newton. O Newton falou isso já. Mas ele não escutou. Não, que Newton? Eu descobri. A força de atração entre cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas tem a ver com o tipo de material que tem entre as cargas, é a constante elétron. Para que não ficasse igual, ele escreveu assim, não, peraí, 1 sobre 4 π é 0. Ele colocou na frente da fórmula dele um número bem feião, aí de repente a galera, né, não tem nada a ver com a ideia do Newton, né? Mas não tem jeito, cara, não dá para mentir. Quem fez o trabalho praticamente do nada foi o Newton. O Coulomb só ligou as pontas aí. Alguém lembra do valor do K? 9 vezes 10 na 9. Continuamos a partir daqui na próxima aula. Muito obrigado pela atenção, galera. Show de bola.